Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Bom dia, Márcio. Bom dia, Ellen. Bom dia, André. Bom dia, amigos da Rádio Prever. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, Márcio. Prefeito, vamos falar novamente da Avenida Floriano Peixoto. As obras estão já em ritmo acelerado de finalização, é isso, prefeito? Graças a Deus, Márcio. A gente, como eu disse, a gente tem as equipes de infraestrutura, zeladoria, escritório de projetos, tem acompanhado essa obra diariamente, né? Temos estado também com os comerciantes, os proprietários, as pessoas ali daquela região, e a gente realmente vai se encaminhando pro final desse primeiro trecho, né? Lembrando nosso ouvinte, nosso cidadão de Botucatu, de que essa obra, ela tem 4 fases, né? A primeira é a parte de drenagem, ali da travessia embaixo da Floriano Peixoto. Essa parte de drenagem está concluída. Agora é a primeira fase da recuperação da rua, da avenida. Projeto esse que a gente começou nesse ano de 2025, e a gente vai revitalizar Floriano desde a Secretaria de Saúde até o Teatro Municipal. E essa primeira fase, ela se conclui agora, provavelmente na última semana de novembro, se a chuva não atrapalhar. É a revitalização desde a Secretaria de Saúde até a Borracharia do Alemão, e é nisso que a gente está trabalhando. Ontem, para quem passou ali na região, deve ter visto máquinas trabalhando, máquinas pesadas. Ontem a gente estava fazendo a fresagem da rua. O que é isso? A gente passa uma máquina para ir ajustando o relevo, para ir ajustando o asfalto, tirando a camada de asfalto em alguns trechos antigas, para deixar mais plano, mais reto. E aí a gente vem agora nos próximos dias 17, 18 e 19, se minha memória não estiver falhando, Márcio, mas eu acredito que seja isso. Então é segunda, terça e quarta, já fazendo todo o recapeamento de todo esse primeiro trecho, de novo, da Secretaria de Saúde à Borracharia do Alemão. E aí a gente vai se direcionando aí para o final dessa obra, desse primeiro trecho. E aí o que os nossos cidadãos vão ver ali é um padrão igualzinho a Rua Mando, igualzinho a Major Mateus. É um arruamento novo, né? Uma pavimentação nova, calçadas reestilizadas, bancos, lixeiras, jardinagem nas laterais. Então a gente revitaliza completamente esse local tão importante, Márcio. É importante também que as pessoas tenham um pouquinho mais de paciência no trânsito, né? Saber que existe uma obra no centro da cidade, o pessoal que desce aqui a Major Mateus, daqui a pouquinho já começa o tráfego muito grande aqui na Major Mateus, o pessoal pegando, tentando a Floriano Peixoto, enfim, que tenham paciência, que é uma obra que vai melhorar muito o tráfego de veículos no centro da cidade. Perfeito, bom dia, Lorival. É muito importante essa estruturação, esse planejamento de tráfego na cidade. Veja o que aconteceu em São Paulo essa semana. Um único caminhão interditou lá uma rodovia, houve 750 quilômetros de congestionamento, a cidade travou, e quando trava, é um prejuízo, é risco, é gente que não chega, é gente que não vai no médico, enfim. É muito importante planejar-se, sim, Botucatu, do ponto de vista viário, para os próximos anos. Mas, prefeito, eu estou percebendo, tá faltando ar aí, prefeito? Tá doente, não tá aguentando a troca de pena final de ano, tá acabando a gasolina, o que aconteceu, prefeito? O que tá faltando ar aí? Não, muito pelo contrário, Lorival. Bom dia, é um prazerzão falar contigo. Desculpa não ter dado a saudação aí no início do programa. Correria tá grande, Lorival. Para você ter uma ideia. Tava esfriado, prefeito? O último compromisso aqui, despachando alguns projetos, acabou por volta da 1h30 da manhã. E hoje, há mais ou menos 40 minutos, mais ou menos, eu já estava aqui despachando de novo. Mas o que você tá puxando o ar aí? Tá puxando o ar, prefeito? Tá faltando ar. Lorival, aproveitando até que você conhece muito bem a região, né? A história da sua família passa aí por um trecho da Major Mateus, essa conexão com a Floriano Peixoto. E você sabe mais do que ninguém, e os comerciantes ali da região sabem, né? O quanto que essa região da cidade precisava dessa revitalização, né? Botucatu, nos seus 170 anos, nunca teve, né, uma obra de infraestrutura nessa região, uma região central da cidade, uma conexão importantíssima, bairro-centro, centro-bairro. Nunca teve esse tipo de obra, e muito provavelmente que obra desse porte foi evitada na nossa história
por conta dos inconvenientes que ela causa. A gente sabe que é uma obra que atrapalha trânsito, é uma obra que suja, é uma obra que deixa durante um período o local feio, né? Mas ela é necessária. A gente colocou inclusive uma frase aí na organização do trânsito de que esses inconvenientes eles passam e os benefícios ficam, né? E a gente, durante os 4 anos de mandato, Lorival, pode ter certeza de que esses enfrentamentos, né? Essas questões onde a gente vai de fato precisar colocar a mão, precisar cuidar de projeto, a gente vai fazer, a gente vai encarar, e na Floriano foi dessa forma que a gente fez. Havia, e desculpa me alongar, mas é importante o nosso ouvinte ter essa informação, né? As vias foram alargadas, as faixas de rolagem, né? O local onde os carros passam terão mais espaço por conta de toda essa mexida que a gente fez, inclusive no calçamento. Os estacionamentos laterais ali foram suprimidos, eles vão ser suprimidos no final da obra, e foram compensados com bolsões de estacionamento ali em toda a região. Então, para quem vier da Major Mateus, vai ter uma via completamente linda e limpa, né? Em termos de trânsito, até a borracharia do Alemão, aquele ponto de ônibus que tem ali na pracinha Anita Garibaldi, a gente fez um recorte para que o ônibus também não atrapalhe a via. Então, tudo muito pensado, Lorival, para que a gente tenha menos inconvenientes, como você deu o exemplo do trânsito, e ter também um trecho mais bonito aí da nossa cidade. Prefeito, bom dia. Só para a gente mudar um pouquinho o assunto, ontem eu estive com uma pessoa que elogiou demais aquele espaço que foi construído às margens do Rio Lava-Pés. Na obra de drenagem que foi feita, que começou lá na Coab, foi descendo, foi feito o Parque Linear. E diz que está sendo muito bem frequentado, a população aceitou aquilo e está participando, a Guarda Municipal está presente. A pessoa que mora na região ali, com quem eu conversei ontem, elogiou demais aquela região. Eu estive recentemente lá também com a família, muito legal. Quem não mora, está indo lá porque virou um ponto de encontro, um ponto de referência. A minha pergunta, prefeito, é o seguinte: dentro desse valor que foi recebido pelo município agora de 70 milhões e mais algum. Quanto que era mesmo, Márcio? 70 milhões? 70 e 700. 70 e 700. Existe a possibilidade de outras obras contemplarem também espaços públicos de convivência? Um exemplo, né, que é um dos causadores da inundação lá da Baixada também, que é o córrego Água Fria, ali na região da Vila São Luís. Tem uma área verde muito grande ali. Foi pensado alguma coisa naquela região onde ainda é carente de espaços públicos de convivência, prefeito? Isso pode virar uma realidade? Bom dia, André, prazerzão falar contigo também. Para você ter uma ideia, não hoje, sexta-feira, na sexta-feira passada, de sexta para sábado, inclusive tem um vídeo postado por mim, eu estive no Parque Linear com a minha esposa a 1h da manhã. A gente teve um último compromisso na sexta-feira, era aquele dia onde a Defesa Civil do Estado de São Paulo havia emitido os alertas de temporais, de vendavais nas cidades do estado de São Paulo, e por volta das 11 da noite, mais ou menos, aqui em Botucatu, começou um pouco do vento e eu fui rodar a cidade. E o último ponto que eu fui, inclusive mais uma vez com a minha esposa, foi o Parque Linear do Lava-Pés, isso por volta da 1h da manhã, completamente iluminado, um ambiente de fato delicioso. E sim, a resposta objetiva para a sua questão é sim. Essa mesma metodologia ou esse mesmo conceito de drenagem, quando a gente fala, né, para as pessoas que nos ouvem, quando eu falo drenagem, é o que se falava anteriormente, a palavra canalização, né? Aquilo que você vê no leito do rio, dentro do rio, as paredes com pedra, um rio mais fundo, um rio mais largo, isso que a gente chama de drenagem. Esses 71.710 milhões, né, que eu obtive junto ao governo federal, através do PAC, eles são especificamente para esse tipo de obra. Então é o primeiro sim que eu estou dando. E o segundo para esses trechos onde a gente for desenvolver os projetos de drenagem, a nossa equipe de engenharia já se organizou para também trazer o conceito dos parques lineares, que é essa parte ao redor do leito, ao redor do rio, onde você tem a jardinagem, tem a pista de caminhada, etc. Objetivamente, André, dentro desses 71.710, a gente vai ter 2 grandes trechos de parque linear. No próprio Lava-Pés, que é de onde ele começou ali, próximo ao cemitério, próximo ao crematório, sentido Coab 1. Então, muito provavelmente que a gente conecta desde ali do comecinho do Parque Linear do Lava-Pés, que hoje existe,
até aquele primeiro trecho da Coab 1, até o Campo do Rodo ali. Esse é um trecho que eu já consigo afirmar que está, porque essa parte do projeto já está desenvolvida. O segundo trecho, é o mesmo conceito no Tanquinho, que é uma novidade para a cidade de Botucatu também. Nós vamos levar esse conceito, esse projeto de drenagem em parque linear para o Tanquinho. Qual trecho? Ali nas imediações do supermercado Jaú Sérvica, onde ele nasce, né, na nascente do Tanquinho, descendo sentido rodoviária, que vai conectar com a próxima obra que está sendo licitada agora dia 17 de dezembro, que é a segunda fase da drenagem da rodoviária. Então seria o segundo trecho. E o terceiro trecho que a gente vai mexer com drenagem, talvez seja o trecho mais longo que a gente tem nesse 71.710. Imagina uma conexão, vocês mais uma vez estão aí próximos, desde a Associação Atlética Ferroviária, passando pela rodoviária, seguindo pela Floriano, conectando com o Lava Pé, chegando lá na Vila Ema. Toda essa parte de drenagem vai ser feita e nesse momento os nossos projetistas estão trabalhando para ver se nessa região a gente também consegue encaixar o conceito do parque linear. Então, muito objetivo, André, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter mais um trecho do parque linear no Lava Pés, de onde ele está hoje, sentido Coab, e mais um trecho do parque linear, que seria novidade, no Tanquinho. E a gente estuda agora a possibilidade de ter ali nas imediações da Paula Vieira com a Vila Ema. Isso ainda em fase de estudo. Não, e é muito legal o parque linear, que deu para perceber. Eu fui já outras vezes, mas eu tive recentemente com a família, inclusive, e alguém falou assim: aqui tem vida. É muito legal. Pois é, leva isso para várias regiões, né? Família, criançada de bicicleta, você tem uma área de esportes, inclusive, você tem uma espreguiçadeira para quem quiser tomar um sol, enfim, ficou uma área um lugar para levar o cachorro. Muito legal mesmo. E tem, inclusive, uma área para ter pro pet, né? Enfim. O parque pet lá. Muito legal, convida o parque linear. Eu só fico triste, né, de ficar de fora essa região que eu falei aqui, porque eu passo por ali todo dia, claro, tá nos meus olhos. E às vezes quem não passa não consegue enxergar o potencial que existe. Descendo a Coronel Fonseca, já quase chegando ali no Recanto Azul, do lado direito, para quem passou por ali, tem um pasto gigantesco que é alagado. Verdade. Porque é a junção de dois rios ali. Tem o Água Fria, que vem de um lado, que vem ali pelo Recanto Azul, e do lado esquerdo ali da Vila Paraíso, né, que fica para baixo da Vital Brasil, vem um outro córrego. Eles se juntam ali e viram um alagadão que daria para fazer um parque Ibirapuera ali, um mini Ibirapuera ali, fazer um lago, fazer caminhada ali. Eu não sei se isso é possível dentro dessa verba, ou então o prefeito Fabiletti não perder de vista essa possibilidade. Eu não sei nem se aquela área é pública, se ela é privada, se uma desapropriação seria muito custosa ali, mas já percebo alguns proprietários construindo para marcar território ali. Então, antes que isso aconteça, será que não dá tempo de desapropriar aquela área para fazer um grande parque ali? André, você havia perguntado e desculpa, eu não respondi. Nesse momento, como eu disse, a gente está no detalhamento, né, técnico agora desses 71.710.000. Esse trecho específico, sei bem o que você está falando ali a paralela à Rua dos Costas, ali a lateral da Rua dos Costas. A gente nesse momento não tem nenhuma inserção prevista para esse momento de Botucatu. Ali você tem áreas públicas que foram num passado desapropriadas, porque lá havia um projeto original de um piscinão. As pessoas devem se lembrar disso. E também você tem áreas privadas. Como eu disse, as equipes de engenharia trabalham, essa verba que a gente conseguiu junto ao PAC, ela é uma verba de drenagem, como eu expliquei, e a única restrição que ela tem é de que sejam drenagens que contribuam ou com o Tanquinho ou com o lava-pés. Então as equipes técnicas trabalham hoje justamente nessas conexões, nesses desenvolvimentos de projeto. Até a semana passada, até quinta-feira da semana passada, que foi a última vez que eu vi o desenvolvimento do projeto, nesse trecho específico, vamos falar da Rua dos Costa, que daí a gente posiciona bem o nosso ouvinte. Até então não tinha nenhuma inserção ali, mas isso pode mudar a qualquer momento. Que bom. O prefeito, esses 71 milhões consegue gastar tudo no ano de 26? 71.710. O 710 que é a cereja do bolo. Consegue gastar tudo o ano que vem?
Lorival, é assim, ó, que fase que a gente tá? Essa pergunta sua é interessante para o nosso ouvinte entender, né? Então, inclusive vocês, pela Prever FM, fizeram, né, a divulgação absolutamente em primeiríssima mão, né, para a cidade de Botucatu, porque estiveram em Brasília fazendo essa reportagem. Então, naquela ocasião em que estivemos juntos em Brasília, foi quando o governo federal selecionou as cidades que teriam o direcionamento do recurso. Isso foi, ou dos recursos, essa foi a primeira fase. Depois, a gente entrou num segundo momento, que foi junto ao Ministério das Cidades. Todos esses recursos são originários do Ministério das Cidades. As cidades, né, e Botucatu também esteve nisso, teve que apresentar uma série de documentos para o Ministério das Cidades para eles confirmarem os recursos. Isso nós fizemos, isso aconteceu e se encerrou no final, mais ou menos, de outubro, Lorival. Aí nós entramos numa terceira fase, que é o banco que repassa esses recursos, é a Caixa Econômica Federal. Isso é definição do governo federal, né? Então, a Caixa Econômica Federal. Nós tivemos também que cumprir, como município, uma série de requisitos de documentação, de pré-projetos, dessas áreas de alagamento que o André comentou agora, como que é essa lógica de alagamento e de correção de alagamentos do município. Tudo isso a gente apresentou para a Caixa, e na última segunda-feira dessa semana, a Caixa também autorizou. Então agora a gente está na fase, Lorival, que a gente chama da liberação do empenho, da liberação do recurso. O que significa isso? Quando o governo federal, e isso deve acontecer nos próximos 15 ou 20 dias, autorizar, nós podemos daí estruturar as licitações. Nós já tomamos uma decisão aqui em Botucatu que é a seguinte: eu disse que esses 71 milhões eles vão ser aplicados em vários trechos da cidade. Então, acabamos de falar, um novo parque linear no Lava Pés, uma obra de drenagem e de parque linear no Tanquinho, a parte de drenagem da Tenente João Francisco, a parte de drenagem da Major Mateus e todas as travessas que conectam essas duas ruas, essa conexão da Associação Atlética Ferroviária, né, passando pela Paulo Vieira até a Vila Ema. Então, eu estou dando alguns exemplos que são objetos, né, são frentes que eu tenho certeza que estarão. Nós tomamos a decisão de que todas essas frentes começarão simultaneamente. Então, a nossa licitação, ela vai permitir que mais de uma empresa ganhe a licitação para que todos esses trechos comecem ao mesmo tempo. Então, dentro da nossa ordem de grandeza, Lorival, nós imaginamos que esses prazos, tanto da Caixa quanto do governo federal, do Ministério das Cidades, a gente consiga fazer essa licitação, considera ali mais ou menos próximo ao Carnaval. A nossa ideia é que isso aconteça ali em meados de fevereiro ou março, dando ordem de grandeza para o nosso ouvinte. Pelo estudo prévio que a gente tem, esses trechos terão obras de 12 a 18 meses. Então, agora, respondendo objetivamente a sua pergunta, a nossa ideia é que no início de 2026 aconteçam as licitações, que ainda no primeiro semestre de 2026 nós daremos as ordens de serviço, isso é, de todas as frentes. Ainda em 2026, a gente inicia as obras em todos os trechos simultaneamente, e aí, ao longo do final de 26, 27 e até início de 28, a depender do trecho, a depender da complexidade da obra, a gente conclua toda essa parte, ou todos esses 71.710, Lorival. Bom, Ok. 7 horas e 10 minutos, prefeito, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, uma boa sexta, um bom final de semana e até a semana que vem, prefeito. Muito obrigado, Márcio, um ótimo dia a todos vocês, um prazerzão mais uma vez participar aqui desse programa da Prever FM, dessa prestação de serviço que eu tenho dito em todas as inserções. Tenham todos uma ótima sexta-feira e um abençoado final de semana. Fiquem todos com Deus, um forte abraço. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.